Vamos lá, isso aí tá um pouco contraditória a situação do que eventualmente está acontecendo. Peraí, se vocês estão dizendo que é vinho espiritual para fazer a pessoa eventualmente forçar a trabalhar, no sentido inclusive de sair de voluntariado, porque houve tentativas de retorno ao voluntariado, em que eu ficaria, e mesmo assim tentaram apunhalar com o objetivo de fazer com que a pessoa saísse do voluntariado, porque o coração ficaria eventualmente exposto e ou machucado. Né? Olha aí, é claro que é maldade do povo, é óbvio que isso é ocultismo. Veja só como não faz sentido. Eles colocam eventualmente a questão do benefício de acusação no sentido de fazer com que a pessoa seja acreditada como louca por causa das atividades que tem, ou como possuindo alguma condição mental, e portanto se abre um processo e portanto se diz que o dinheiro da herança pode acabar para forçar eventualmente a pessoa a trabalhar. Claro que se a argumentação é essa, e é isso que estava acontecendo, eu acreditei, falei, realmente parece que eles acreditam realmente que o dinheiro da herança pode acabar. Talvez o trabalho seja uma medida necessária. Mas eu nunca tive muita vontade de trabalhar. Tanto que na verdade não achei, vamos dizer, emprego, inclusive buscando, inclusive não só jurídico, né? Descaracterizando essa argumentação, portanto. Aí, ok. Supostamente dizem para mim que eventualmente o benefício foi conferido por conta de uma condição que eu não tenho. Então, para mim ficou escrito, não, mas eu não quero esse benefício porque eu não concordo com a condição. Acho realmente que houve algum tipo de enganosidade, algum tipo de dolo contra a minha amável pessoinha. A partir do momento que isso é feito, se realmente agora eles dizem que isso é mentira, para verificar se eu, de alguma forma, prefiro trabalho alguma coisa, eu prefiro trabalho, mas eu prefiro, veja bem, eu prefiro trabalho porque eu acho que o dinheiro da herança pode acabar e eu não concordo com o benefício. Então calma aí. Se eles estão dizendo que não, na verdade isso tudo é mentira e nós achamos que o dinheiro da herança não vai acabar, então tem que tirar lá o processo. Tem que qualquer conclusão sobre o processo tem que ser desconstituída no sentido de dizer que não há condição mental e que o benefício não pode ser recebido. Não, mas nós achamos, mesmo assim, não pode. Porque se eventualmente é confessado que isso tudo é vinho espiritual contra a minha pessoa, tem que desconstituir o processo, eu não posso receber o benefício. Essa é a verdade. Por uma questão de justiça. Não pode. Por uma questão de justiça, até porque o contrário é pecado. Uma vez que se está admitindo que a pessoa não tem condição mental, que o dinheiro da herança, a princípio, não se acha que acabaria e que a pessoa, portanto, não poderia receber esse tipo de benefício. Então, essas três características. Então, calma aí. Tem que ser desconstituído o processo. Então, tá estranho. Porque a impressão que está passando, na minha visão erroneamente, não, nós realmente achamos que o dinheiro da herança não vai acabar, mas é melhor ter um benefício. Só que o benefício não pode ser constituído, uma vez que se constata, talvez tenha se constatado, que esses caras mentiram. Que era só para de alguma forma provocar ou forçar um retorno a uma situação de busca de atividade secular. Se essa é a questão, e para fazer busca de retorno à atividade secular, eu não posso. Se esse é apenas o objetivo, de enganar, de sugerir condição mental para que a pessoa retorne à atividade secular, para que fique o tempo inteiro tendo que enfrentar e trazer argumentos, por exemplo, naquela situação ministerial, em que eu vou ter que ficar me defendendo o tempo inteiro contra mentiras absolutamente terríveis, eles mesmos, é como se eles estivessem admitindo que é mentira, portanto o benefício não pode ser conferido. Se eles admitiram que é mentira, o benefício não pode ser conferido. Essa é a verdade. Se isso é vinho espiritual, não pode ser conferido. Mas eles acham que o dinheiro da herança não vai acabar, então o benefício não pode ser conferido. Então eu preciso da desconstituição do processo. Num primeiro momento. Num segundo momento, se o que pode estar acontecendo, não vamos dizer que eventualmente é engano, porque embora eles também não achem que o dinheiro da herança não vai acabar, mas é bom eventualmente, é uma das teses possíveis. É bom manter para garantir um benefício, mas o benefício tem base injusta, então melhor não. Não pode. O benefício tem base injusta. Não pode. Então eu tenho essa. Ou se o objetivo é por humilhação espiritual de alguma forma, para mim não faz sentido. Como eu falei, eu também tenho medo financeiro. Então, se vocês dizem que eventualmente o dinheiro não vai acabar, nem eu acredito em vocês sempre. E essa história de depender, que para mim é absurda, ela é absurda e Deus já deveria ter alterado isso antes. Se por qualquer tipo de contratação antes,
porque eu já tinha pedido desconstituição de qualquer outro tipo de contratação. Então, essa questão do ninguém me ajudar não faz sentido. Ela não tem sentido lógico, que já foi um argumento utilizado outrora. Ela não tem noção. Eles estão tentando forçar uma situação em que eu prefiro atividade secular jurídica. Né? Não é verdade. Tanto a minha dificuldade em estudar aqui, né? Sem vontade. Mas tendo medo da situação financeira. Porque para mim, mesmo que eles dissessem que o dinheiro da herança não vai acabar, não quer dizer que eu acredite. Entendeu? Agora, se eles acham que não vai acabar, tem que desconstituir o benefício que não pode ser recebido. Por vezes eu acho que o dinheiro da herança vai acabar, por vezes eu acho que não. Mas aí que tá, as atitudes têm que ser conforme. Se vocês estão dizendo, não, isso é vinho espiritual, nós enganamos a pessoa com o objetivo, engabelamos ali, ó, como diz no vídeo do Zé Roberto, engabelamos com o objetivo, na thumb, pelo menos eu não sei o que ele fala no vídeo. Engabelamos. Mas peraí, se vocês engabelaram, o benefício não pode ser recebido, tem que ser desconstituído o processo. Se eu fui engabelado, o benefício tem que ser desconstituído. Não, mas agora a prova tem que ser desconstituída. Porque eles estão admitindo que nem eles acham que tem condição mental, eles estão admitindo que nem eles acham que o dinheiro da herança vai acabar. Mas nem eles acham isso. Que eu acho mais que o dinheiro, talvez, eu me autoconvenci de que o dinheiro da herança vai acabar mais do que eles acham, talvez. Né? Aí eu já não sei o que é verdade e o que não é. Esse foi o argumento utilizado outrora. Agora, se isso é verdade, não, engabelamos aqui, então desconstitui o processo. Por isso que, então, a questão do estudo e mesmo de busca de atividade secular em outra área, em outra área, né, teria que continuar. Porque não só eu não quero receber esse benefício, talvez ele tenha que ser desconstituído. Porque as atitudes têm que ser conformes. Se eventualmente estão se valendo de vinho espiritual para enganar, para forçar a pessoa a voltar à atividade secular, só porque eles querem provar ou impor algum tipo de orgulhosidade, não, tem que fazer. Não, calma aí. Então desconstitui o processo. Então desconstitui. Tem que estar claro. Não, mas o dinheiro da herança não vai acabar. Tem que estar claro. Se vocês acham que o dinheiro da herança vai acabar, desconstitui o processo e desconstitui qualquer conclusão derivada do processo em relação a qualquer tipo de condição mental devido ao fato. Ou é enganosidade. Eles querem que eventualmente trabalhe, mas querem, mesmo achando que o dinheiro da herança não vai acabar, eles acham que é melhor ter uma certa garantia com base no benefício injusto. O que também é uma tese plausível. Então isso aí está errado. Então, se for assim, as atitudes têm que ser conformes. Agora constatou, não, nós achamos que o dinheiro da herança não vai acabar. Então, todas as atitudes posteriores vão ter que ser não contraditórias com a postura, bom, nesse caso, original. Agora, não representa necessariamente também a forma que eu penso. Porque eles estão dizendo, não, mas então se ele continua estudando com benefício, não, porque é porque nós ganhamos, nós vencemos. Nós ganhamos porque ele, tendo acesso ao benefício, sendo que eu acho que o dinheiro da herança pode acabar. Eu considero essa possibilidade. Mas se eventualmente ele tem o benefício, não, então agora ele não precisa mais estudar. Ué, como assim? Se eu não quero receber o dinheiro? Vocês ganharam como? Não, nós ganhamos dinheiro sobre a lápis. Mas como? Eu não fui convencido disso. O meu pensamento sobre isso é variável, minha obediência a Deus é variável. Quando eventualmente, veja só, quando houve provocação argumentativa da parte de vocês, eu sofri. Se eu sofri, nem sempre eu tenho proteção espiritual. Vocês ganharam como? Não, mas ganhamos dinheiro em cima dela, que vocês não têm autoridade. Vocês não têm autoridade. Vamos ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro porque eventualmente pode ter havido algum tipo de aposta. Né? Houve o argumento do Arnaldo Ribeiro, né? Sobre a questão de dobrar a aposta. Não, a minha aposta, pelo que eu lembrei, foi diferente. A minha aposta vocês tinham que dizer que o voluntariado é algo bom. Se eu apostei alguma coisa, se eu desafiei, pelo que eu lembro, foi isso. E vocês não tinham feito naquele momento. Vocês perderam a aposta, inclusive. Vocês fizeram muito tempo depois. Naquele primeiro momento em que eu sugeri, não houve responsabilidade. Ninguém fez isso. Né? Eu ganhei. Talvez num segundo momento vocês fizeram. Mas aí que tá, eu não critiquei o voluntariado. Porque no meu caso tinha circunstância. Quais as pessoas que eu estava atendendo ou que eu estava ajudando junto, que eu estava servindo junto ou servindo com base em qual liderança, junto a qual liderança e junto a quais outros voluntários. Pela atividade, não, eu não questionei a atividade. O que foi questionado no meu caso foi, peraí, não é que eu digo que o voluntariado é ruim.
Mas quem que eu estou ajudando? Porque um pouco que vai dizer o Novo Testamento é diga-me com quem andas, e era uma regra que eu também aplicava de certa forma. Mas eu reconheci que as pessoas eram totalmente más, mas reconhecia alguma bondade na igreja. Por isso que eu continuava. Mas depois a Bíblia veio e disse, não, as pessoas são ruins e isso é ruim que você tenha voluntariado em muitas dessas circunstâncias. Foi essa a questão. Né? Então não é que eu dobrei, eu falei, ó, o desafio naquela época, desafio vocês a dizerem que o voluntariado é bom. Não, ninguém fez. Ninguém fez isso. Não me lembro de ninguém ter respondido. Porque realmente era. Mas vocês falaram, não, mas então a gente vai ter que. Ó, então, se vocês ganharam a aposta é porque vocês teriam que dizer que o voluntariado é bom. Quando em algumas situações era ruim, ou em muitas situações era ruim. Então, vocês disseram bom quando inverteu. Quando a Bíblia estava dizendo outra coisa, vocês inverteram. Agora, eu não estava dizendo que o voluntariado era ruim, então eu não perdi essa aposta. Eu não disse. Eu disse essa situação quando há vinculação a pessoas ruins, sendo atendidas ou sendo ajudadas. Ou até me liderando. Mas a atividade, tirando essas questões, elas continuam sendo boas. O meu argumento essencial era esse. Agora, o desafio inicial era vocês tinham que dizer que era bom. E poderia ter dito. Vocês tinham que ter dito que a atividade era boa, só que não interessava no momento, claro. Então, portanto, vocês perderam a aposta. Vocês não disseram. Vocês disseram depois quando interessava. Só que depois eu também não disse o contrário. Eu não defendi que o voluntariado era ruim. Né? Então, não... Agora, de qualquer forma, melhor. Porque eu queria que vocês dissessem que o voluntariado era bom. E eu consegui o meu objetivo. Porque vocês tentaram fazer eu retornar para a atividade de igreja, né? Então vocês estavam dizendo que a atividade era boa. Implicitamente vocês estavam dizendo isso. Aliás, não, nem implicitamente, até bastante diretamente. Talvez não totalmente, mas muito diretamente. Vocês estavam dizendo isso, é isso que vocês estavam dizendo. Então, como assim? A questão da apostabilidade. A aposta, eu nunca disse que o voluntário era errado. A questão do arrependimento era de quem estava para a atividade continua sendo boa. A natureza das atividades é boa. Se eventualmente quem fosse atendido estivesse, vamos dizer, em consonância com aquilo que eu creio, né? Pelo menos tentando melhorar. Não era todas as circunstâncias. Mas a pessoa que estava tentando melhorar, ainda não conseguindo se desvencilhar de todos os seus pecados, a princípio, essa seria uma pessoa que poderia ser ajudada. Não que eu não pretendo, talvez, ajudar nas mesmas circunstâncias, mas porque eu ainda pretendo ter outras experimentações com voluntariado. Agora, se houve a questão do era por isso, não por nada também que vocês falaram. A questão da ajuda das pessoas e eu não mudei o meu argumento. O voluntariado é bom, só que com algumas outras circunstâncias que eu não estava tentando no momento, em relação a quem está do meu lado, a quem ajudar e blá blá blá. E vocês só disseram depois quando interessava. Ou seja, vocês não disseram lá. Quando eu dizia que o voluntariado era bom, vocês não diziam. Então, é isso aí. Interessava vocês dizerem que o voluntariado era bom quando vocês montaram a armadilha no momento de retorno à igreja. Só que eu peguei. Né? Aí dizia, não. Daí o pessoal manda dificuldade, daí disse assim, não, mas já que nós mandamos dificuldade, você acabou não retornando a atividade e nós salvamos. Não, porque logo depois, quando foi lançada a dificuldade, eu fui ver na Bíblia o que aconteceria. Então, quer dizer, eu poderia ir na atividade, não receber ataque nenhum e buscar confirmação, e a informação seria mais ou menos a mesma. Então, como que eu precisei do ataque dos outros para eventualmente caracterizar que eu precisaria de salvação dos outros? Isso não é bem isso aí que aconteceu, não. Porque dependeria, na verdade, da minha consulta, vamos dizer, a Deus, para saber exatamente o que seria adequado ou não. Entendeu? Então não vejo, nós lançamos dificuldade para... Não, peraí, eu fui lá verificar. Se no local onde eu fui não tinha nada acontecendo, eu teria que consultar Deus para verificar, não, o que tem que ser feito e tal. Eu poderia tentar retornar para a atividade, seria atacado lá, e também a resposta seria a mesma, porque se a armadilha fosse na atividade, veja bem, se a armadilha fosse dentro da atividade, eu iria voltar para casa e ia consultar Deus de novo. Então, como é que eu precisei da dificuldade dos caras? Em duas hipóteses, seja se não acontecesse nada, o que
Porque de repente eu fui no local, eu pensei que aqui estava acontecendo alguma coisa, não estava. No sentido de atividade. A atividade não está mais lá, peraí. Isso é um motivo de consulta. Se eu vou realmente na atividade e acontece algo ruim, eu também, por outras pessoas, eu também, ou por outros seres, né? Eu também buscaria a palavra de Deus para dar uma confirmada no que quais seriam as minhas ações a seguir. E o que aconteceria contra mim se eu continuasse indo na atividade. Ou seja, precisaria um grupo específico eventualmente lançar dificuldade diante da minha pessoa. Se eventualmente eu fosse no local específico e lá já teria outras dificuldades, talvez sugerido por outras pessoas, né? Então não. Qualquer dificuldade lançada naquele momento eu iria consultar a Bíblia para verificar, pô, peraí, o que realmente vai acontecer? Pô, teve uma dificuldade que eu esperei, que eu estava imaginando que não iria acontecer. Aí vou na Bíblia, não, vai ter dificuldade, mas eu falo, isso iria moldar a minha opinião, independentemente do grupo que me atacasse, independentemente do ser que me atacasse. Eu já iria verificar, né? Então, é isso aí. Uma vez que, inclusive, houve sugestões para isso. Então, é isso aí. Então, apenas completando esse vídeo aí. Então, não vejo. O pessoal que fala dobrou a aposta. Eu não perdi a aposta, não. No momento em que eu sugeri a aposta, levou 500 anos para vocês fazerem negócios e vocês só fizeram por interesse. Teve não. Eu mantive a minha opinião. Só que houve circunstâncias que eu não atentei, inclusive talvez com base no Novo Testamento, que me fizeram voltar atrás, mas não para atacar a atividade. Porque se a atividade, como eu falei, se fosse para pessoas que a Bíblia não estivesse acusando, não teria problema nenhum. O voluntariado continuaria correto. Então calma aí, não venha com essa. Porque o voluntariado por um motivo. Quando vocês atacaram, ignorando essa parte, e talvez até vocês tenham cometido um erro, eu não. Eu só aferi esse problema do voluntariado dizendo que as atividades com outras características, a atividade continuaria sendo boa, continuaria sendo perfeita. Só que aqui havia o problema de quem era atendido. E outros problemas. E vocês dizendo que o voluntariado era totalmente bom. Então não tem aposta, não tem esquema não. E outra, para responder não precisa dobrar a aposta, né? O máximo que. Não é aposta porque eu não fiz competição, né? Então, em relação à questão de competitividade, responder não é apostar. Responder não é apostar, então não. Então, se houve qualquer argumento contra mim, eu respondi. Na grande maior parte das vezes eu estava certo. Significa que eu dobrei a aposta? Não, eu posso manter a mesma aposta. Eu posso não apostar. Eu posso só corrigir a informação, mas isso foi dito tantas vezes. Se em algum momento lá no passado eu fiz um desafio, depois várias vezes eu disse que eu não estava competindo mais. Várias vezes. Então, quer dizer, chega de fazer raciocínio por interesse. Chega de fazer essa merda. Né? Nesse último caso aí, talvez mais especificamente, é o Arnaldo Ribeiro. Avalie os argumentos, se houve mudança argumentativa, baseie-se na mudança argumentativa, no argumento posterior. Que loucura, cara. Parafraseando aí o Caetano Veloso, né, no meme dele lá. A outra parte eu não vou falar porque pode ser um pouco ofensivo, mas ele fala: que loucura, cara! Que loucura! Que loucura! Se eventualmente em algum momento, em um tema, eventualmente eu apostei. Nos outros eu não apostei, corrigi a informação. Agora é aposta. Agora, Valeu.